Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Cara. Segunda-feira, começando a semana falando de um tema muito importante, muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Você já ouviu falar no chip da beleza? Pois é. Popularmente conhecido como chip da beleza, os implantes hormonais têm feito sucesso entre as celebridades e várias pessoas têm buscado esse tipo de tratamento. Eu vou falar com o Dr. Cláudio Ambrosio, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre os implantes hormonais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Seja bem-vindo e vamos falar sobre um tema importante, né? Isso aí. O médico não gosta de ouvir quando eu falo chip da beleza. Na verdade, é um implante hormonal, né, doutor? Hormonal, é. É um tratamento. É um tratamento. É porque esse termo, o chip da beleza, ele ficou mais popularmente conhecido porque alguns famosos começaram a utilizar e usar esse termo e com isso ficou conhecido dessa forma. Mas o termo técnico correto de usar são os implantes hormonais, que é um tratamento de reposição. Bom, doutor, quando se fala em implante hormonal, a gente fala de homens e mulheres? Sim, porque as medicações e as doses que a gente utiliza não são as mesmas medicações para homens e para mulheres. Até as doses também são diferentes. Quando a gente fala em implante, é como se você tivesse uma mesa com várias peças e você pode pegar duas peças de uma peça de outra e montar um tratamento específico para a pessoa de acordo com o resultado dos exames e a necessidade individual de cada paciente. Agora, esses implantes, eles são reabsorvíveis ou eles, por exemplo, têm que ser removidos depois de algum tempo? Existem dois tipos básicos de implantes. Tem os implantes de silicone, que não são absorvíveis e eles têm uma durabilidade geralmente um pouco maior. Mas eles precisam de uma quantidade maior de silicone e isso gera um pouquinho de mais dano no local. Então as pessoas às vezes não conseguem, se for uma modelo, por exemplo, uma atriz, de repente ela não consegue trabalhar depois de 2 dias devido ao desconforto até, né? também. Já a outra, como é menor, ele também coloca uma quantidade menor, então ele propicia isso a pessoa no dia seguinte já está nos trabalhos e vida normal. Bom, então explica pra gente aqui, eu tô segurando um implante nas mãos, que é esse daqui, o maiorzinho. Vai tudo isso no corpo? Vai, geralmente são de 6 a 10 unidades dessas. 6 a 10 desses mas não, palitinhos aqui, isso, esses tubinhos? Isso, são do tamanho de um palito de dente, mais ou menos, né? E essa não é a técnica que eu uso. A técnica que eu uso mais são os absorvíveis, que são bem menores. Então vamos mostrar aqui. Eu tenho um maiorzinho que o doutor vai explicar, que é esse daqui. O implante, gente, é esse branquinho aqui. E tem um petitiquinho aqui dentro, tá? Que é o menorzinho. Isso. Então fala um pouquinho desse. Esse aqui é mais ou menos aproximadamente o tamanho de um arroz, Arroz, né? é. E aqui um tamanho de um alpiste, aproximadamente. É bem pequenininho. É. Eu uso esse. Doutor, por que esse é maiorzinho e por que esse é menor? A quantidade de microgramas precisa, às vezes, de um volume maior para poder ter a duração de 6 meses. Então, a substância que tem aqui não é a mesma substância que tem aqui. Ah, não? Não. Mas, dependendo do paciente, eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo na mesma implante. É, porque esse daqui é pequenininho, né? Então não incomoda nem nada, não incomoda, né? Não. E eu posso dizer que, assim, é super tranquilo, super simples, você sai trabalhando no dia seguinte, tá? Uma técnica que eu utilizo para fazer o implante é uma anestesia local, né? Então é igual a anestesia de dentista, é hipoalergênico e geralmente não é uma coisa que fica incomodando e eu não preciso dar ponto. Então não precisa nem de dar ponto, às vezes eu coloco só um microporezinho, depois de 2, 3 dias. No meu caso foi só um micropore. Que a técnica que eu utilizo também, ela fica só uma linhazinha depois, quase não dá pra ver. Não, nem marca fica. Tem gente que tem a pele tem boa muito cicatrização, não fica marca. Doutor, agora quem tem indicação para usar o implante? Eu quero falar chip da beleza. A primeira, a maior de todas é sempre as pessoas que precisam de reposição hormonal. Então, no caso de uma paciente que está no período climatério, menopausa, nesse sentido, e ela tem muitos sintomas, então ela tem uma indicação de um tratamento. Lógico que a substância que nós vamos utilizar e a dose vai de cada situação clínica. Tem pacientes, por exemplo, que tem uma contraindicação de uso de estrógenos, por exemplo. Então, a gente já não usa os estrógenos. Tem outras substâncias que podem ser usadas e contribuir para a saúde dessa mulher quando necessário. Então, os implantes hormonais é uma via de reposição hormonal, é uma forma terapêutica para fazer a reposição hormonal. Agora, tem contraindicação? O senhor falou que se tiver contraindicação, algum hormônio, ele é retirado. Mas tem alguma contraindicação de falar assim, não, você não pode colocar implante em situação nenhuma? Tem algumas contraindicações. Por exemplo, no caso da mulher, quando ela tem alguma doença com indicação cirúrgica de causa ginecológica
Então, às vezes, ela tem uma limitação. Ela, na verdade, não é uma contraindicação. É que o tratamento adequado para ela não é o implante, é um tratamento cirúrgico, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa também tem algum outro problema de saúde, uma série deles, né? Desde de situação imunológica até de coagulação. Então, a gente precisa observar especificamente o quadro clínico e a necessidade, e a gente sempre vê o risco-benefício. Quanto ela vai se beneficiar pelo tratamento do que se ela não fizesse o tratamento. Então, nesse sentido, a gente indica ou não o tratamento para a pessoa. Doutor, agora a pergunta que não quer calar, você que está aí no celular, não vai largar o celular, está no computador, não desligue o computador. Quais são os benefícios? Por que é tão famoso, popularmente conhecido como chip da beleza? Então, os implantes hormonais, além deles fazerem os tratamentos convencionais, as pessoas que utilizam, via de regra, começaram a perceber uma melhora no biotipo corporal. Mas são pessoas que já têm um estilo de vida mais saudável, já praticam uma atividade física, então essas pessoas começaram a observar que um efeito colateral, um efeito não primário, ou seja, não foi colocado com aquele intuito, mas ele traz um benefício nesse percentual de gordura que diminui um pouco, a massa muscular pode subir um pouquinho. Então, por isso que tem essa questão estética vinculada ao implante hormonal, apesar de, medicamente, na parte clínica, a gente indicar para um tratamento médico. E o efeito colateral é que ficou mais perceptível para as mulheres essa questão da silhueta e do percentual de gordura e massa magra. Bom, quero aproveitar e convidar vocês para olhar meu Instagram, dudarodrigues.oficial. Eu estou fazendo o projeto Vem Verão. Eu coloquei o implante, gente, e posso dizer, os benefícios são inúmeros, porque realmente eu fui fazer por uma questão de tratamento, mas como eu já conheço e eu estou praticando exercícios físicos, cuidando da alimentação, vocês vão perceber a diferença que o chip realmente traz, o implante, né, doutor? Falando em implante hormonal, tem gente que procura para emagrecer? Porque as pessoas perguntam se ele emagrece. Olha, tem, mas ele não é um tratamento indicado para emagrecimento, né? Quando a pessoa chega buscando isso, a gente orienta para outros tipos de tratamentos que são para emagrecer, mas que não são os implantes. Os implantes são um tratamento para uma reposição hormonal. Doutor, pergunta, com relação ao implante hormonal, uma pessoa que ela está utilizando, ou para quem quer saber em casa, ele tem efeito contraceptivo? Não, boa pergunta. Tem alguns implantes que são contraceptivos, são especificamente contraceptivos. No caso do que nós fazemos, existem substâncias que ela diminui a fertilidade, mas não te dá a garantia da contracepção. Ou seja, eu não coloco esses implantes que, no caso que a gente está mostrando aqui, com a intenção contraceptiva, apesar dele contribuir parcialmente para isso. Bom, então se cuide, né? É importante, porque às vezes a pessoa vai na net, procura, e ela vê que pela substância, a substância pode até dar a contracepção, mas aí precisaria ser uma dose muito alta. Sim. E aumenta o efeito colateral. Entendi. Então, para esse caso, tem mais indicação outra substância com dose menor que não vai dar efeito colateral para a contracepção. Então, gente, olha só, colocou o implante hormonal, fica de olho, tem que se cuidar, porque muita gente me perguntou se eu tinha, por exemplo, menstruação por ter implantado. Normal, não é o objetivo do tratamento, tá? Então, não vai confundir. Sobre o fluxo, em torno de metade das mulheres, ela diminui o fluxo. Muito. Diminui muito. 25 a 30% fica sem fluxo. E mais uma outra parte, 20 a 25%, permanece com o fluxo da mesma forma que era anteriormente. Mas a questão de ter o fluxo ou não é diretamente relacionada à pessoa estar fértil ou não. Então, é isso que eu quero deixar claro, que tem implantes que você precisa perguntar ao médico se ele é contraceptivo também ou não, porque existem os implantes que são e existem os implantes que não são contraceptivos. Durabilidade, doutor. Vamos falar primeiro da durabilidade do implante e aí a durabilidade de um tratamento. Durabilidade do implante. Quando a gente adquire ele, a gente pode usar ele a partir de 2 anos, ou seja, nós temos muito tempo de validade, né, do produto. Tá. Isso é a validade do produto. Em relação ao colocou efeito, no organismo. Aí é 6 meses, aproximadamente. Então, durabilidade de 2 anos. É importante falar tudo isso, gente, porque é um produto que tem validade, né? A validade de 2 anos. Mas colocou no corpo 6 meses. 6 meses, é isso aí. Tá. E tem uma variação de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm
mais tecido adiposo ou menos, ou o metabolismo é mais rápido ou não. Então, às vezes, tem pessoas que com 5 meses e 15 dias, ela já percebe que já está sem o efeito. E tem pessoas que chegam a 6 meses e 15 dias, 7 meses e ainda percebe que tem algum efeito do implante no corpo. Então, essa questão dos 6 meses é variável. Como que é essa percepção, doutor? É porque ela começa a não render tão bem na atividade física, a libido costuma cair, porque ele é um dos efeitos que contribui o tratamento é para a melhora da libido, o nível de energia, a qualidade do sono. Ele tem uns efeitos indiretos, que é quando você repõe o hormônio e a máquina do homem ou da mulher, o ser humano começa a funcionar melhor, então você tem uma melhora em vários aspectos da sua saúde, desde o sono, a metabolização dos alimentos, o nível de atividade e a disposição para fazer atividade física. Então a pessoa, quando vai diminuindo o efeito do tratamento, ela percebe, principalmente as mulheres. E às vezes até os maridos que mandam, porque a tensão pré-menstrual volta muito, então a mulher fica muito nervosa. Ajuda na TPM? Ajuda, é uma das principais indicações clínicas. Normalmente eu sou muito boazinha, então eu não tenho essa percepção. As principais indicações Alguém clínicas... da produção riu aí, doutor? Você escutou? É a reposição hormonal e a tensão pré-menstrual. Bom, para finalizar, doutor, a pergunta que não quer calar. A pessoa pode usar por toda a vida o implante hormonal ou ela precisa ter uma pausa ou não pode usar? Tem um período certo? Não, a princípio não existe essa regra pré-determinada. O que importa é a pessoa fazer os exames de controle, está tudo muito bem controlado. Assim como tem pessoas que usam a pílula contraceptiva por décadas sem interromper, é possível você usar o implante sim, desde que você tenha um acompanhamento e veja como estão todos os seus exames e se você continua se beneficiando daquele tratamento. Pode acontecer de, no meio do caminho, o implante que eu estou usando ter que sofrer algumas alterações, usar algum tipo de hormônio diferente e aí mudar o implante? Não, geralmente a gente faz os exames antes disso. Sim. E a gente define essa estratégia de tratamento e fica aquela estratégia por aquele período de 6 meses. Tá. Agora, pode ser que no segundo tratamento, na segunda vez, a sua necessidade seja diferente da primeira. Então, às vezes, as doses, o tipo de medicação pode mudar. Então pode mudar a dose? Sim, até porque as suas necessidades... Elas vão mudando, né? Vão mudando, e a gente vai acompanhando isso e entregando para o organismo aquilo que é necessário para ele. Então nesse implante aqui, as formulações, vamos chamar assim, os benefícios dele são diferentes em cada tipo de paciente. Não é um implante único para todo mundo. Não, imagina como se você tivesse várias opções de implantes aqui. Tá. Uma mesa com vários tipos e eu posso pegar um desse tipo, 2 do outro. Entendi. E formar o tratamento para você. Entendi. Então, desde que eu tenho várias opções com doses diferentes, eu consigo personalizar o tratamento de acordo com a necessidade de cada pessoa. Bom, é isso, gente. Se você tinha dúvidas sobre implantes hormonais, tem ainda? Ficou alguma pergunta aqui que você falou, nossa, olha, eu queria saber sobre isso. Esse vídeo, essa entrevista vai ficar disponível aqui no site da TV Caras, também no programa Saúde Você lá no nosso canal do YouTube, você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas, nossa equipe está de olho. E se quiser acompanhar o projeto Vem Verão com Duda Rodrigues, ponto oficial, Dr. Cláudio, meu médico, está cuidando de mim, estou usando o meu implante hormonal e olha, gente, posso garantir, se você tiver força de vontade, faz diferença, além de todos os benefícios, obviamente, no tratamento com a saúde. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua entrevista. De nada, foi um prazer vir aqui. Sempre um prazer recebê-lo. E a gente continua falando de saúde com vocês.